Hora de falar sobre mais um climão envolvendo o torcedor do São Paulo e Roger Machado. Mesmo na vitória por 2-0 contra o Ringues, o técnico tricolor foi vaiado. O primeiro constrangimento da noite se deu durante a divulgação do time que jogaria, quando o sistema de som do Morumbi anunciou Roger Machado como técnico, enormes vaias. São Paulo terminou o primeiro tempo vencendo o Ringues por 1-0, mas deixando uma péssima impressão, pelo menos nos 15, 20 minutos finais da etapa inicial. E os jogadores foram pro vestiário sob vaias e muitos xingamentos contra o Roger Machado. Segundo tempo voltou com o São Paulo melhor, criando oportunidades e marcando 2-0, mas dá para dizer que definitivamente Roger Machado não parece ser capaz de convencer a torcida de que é boa opção para o time. Só para lembrar que o São Paulo vinha de 2 derrotas seguidas e essa vitória é importante para dar uma acalmada nos ânimos. Até por conta dessa sequência ruim que o Roger adotou uma postura diferente da dos outros clubes brasileiros. Ele não poupou nenhum titular e jogou com força máxima contra um adversário que na teoria não ofereceria tanto perigo. Importante registrar também que Marcos Antônio saiu contundido, não parece ser uma lesão grave, mas deve impedi-lo de atuar contra o Vasco no Campeonato Brasileiro fim de semana em São Januário. 2 assistências para o Caleri na partida, primeiro gol do Arthur com a camisa tricolor. Já ia esquecendo da principal parte, uma gafe cometida por uma empresa que cuida do LED do São Paulo. Quem já foi ao Morumbi vai lembrar que há uma divisória entre as cativas e as numeradas, e esse espaço é utilizado com imagens e informações via LED. E antes do jogo começar, na divulgação do time, em vez do nome do Roger Machado, no fim da escalação, apareceu a foto e o nome do Crespo, causando uma situação no mínimo chata. As redes sociais repercutiram pra caramba esse episódio. Depois da partida, a empresa que é responsável pelas informações divulgadas por meio desse LED assumiu a responsabilidade e afirmou que o computador que gera essa escalação precisou de atualização antes da partida. E depois de atualizado, ele acabou por colocar no ar uma escalação antiga que ainda tinha o Crespo como treinador. Não sei se isso convence vocês, mas é mais um ingrediente nesse processo de fritura gigante pelo qual passa o técnico Roger Machado. Você viu, antes do jogo ali, a polêmica que deu? Então, vamos falar do jogo, mas começando do começo. A polêmica do lettering lá? Do lettering. Colocaram Então, eu falei pro Hernan, cara, eu não julgo porque eu acho que alguém puxou a mesma, sabe assim, o anterior, só pega e atualiza. Quem bota o GC software. aqui? Pega o GC de ontem, só atualiza ou estão entendendo que foi na maldade, Hernan? Não sei, pode pintar um lettering aqui falando assim, fala fonte com Felipe Diniz. E aí? Aí eu vou achar que é maldade. Aí você vai achar que é maldade. Eu vou ficar bravo. Ali, ó, olha as imagens, olha lá, cara. Olha lá. Cara, eu não sei se é... Cara, e assim, a gente tava encerrando a live na hora e o Plirra percebe e aponta pra mim. E eu, cara, juro pra você, eu comecei a olhar pra arquibancada. É que é muito fininho, né? É muito fininho. E aí quando eu olhei a cara, eu não lia o Crespo, eu vi a cara do Crespo, sorrindo e tal. E eu achei que era uma propaganda, você acredita? Sei. Sabe quando você acha propaganda? Tipo, compre a geladeira em 12 vezes, aí a cara do Crespo sorrindo. Mas não, era o próprio Morumbis ali como na escalação, porque ali nesse painel de LED do meio, também é a escalação. A escalação oficial, que é a escalação da Conmebol, estava certinho. Entendi. Tanto que, quando anuncia Roger Machado, os poucos torcedores que estavam lá, ainda não estava o público total, porque pelo horário estava chegando muita gente, cara, vaia tremenda. A torcida percebeu? Não, quando apareceu lá o oficial da Conmebol, quando apareceu Roger Machado, treinador, Roger Machado, E aí logo depois fica essa do meio, que é do São Paulo, que deve ter alguma marca ali e tal, de LED. E aí aparece Crespo, e aí o Plirra, Então, posso falar? Agora eu tô falando sério, que a gente falou, você até brincou do Felipe e tal, mas agora falando sério, isso já aconteceu comigo aqui. Aconteceu, eu não sei se vocês vão lembrar, a Mari, a gente fazia o Sport Center junto. Sim. Na primeira semana que ela saiu, puxou uma vinheta nossa que era do Touch de sexta-feira. E ela tinha saído, e entrou a cara da Mari, porque puxaram a mesma vinheta que não tinham apagado.
Então eu imagino que pode ter acontecido Software. isso. Eu acho que não foi na Puxaram maldade, uma coisa né? errada, não foi na maldade. Não sei. Não, Então, não a sei. gente não eu tô pode, falando que- não é informação. Por isso que eu tô falando, já aconteceu comigo aqui. Um erro que... Não gostei de ver Ó. a cara da Mari de novo, mas puxaram. Você lembra, Viola? Vocês lembram disso daí? Ó, gente até brincou. a nota da empresa diz o seguinte. Ah, boa. Pouco antes da divulgação da escalação, o notebook utilizado na tribuna entrou em processo de atualização e reiniciou. Após o reinício, a última escalação que permaneceu era registrada, era a com o técnico Crespo. Qual foi o jogo? Que o Crespo dirigiu, não me lembro qual foi o último jogo no Morumbi que ele Então, dirigiu. porque- Ele dirigiu em Barueri e foi embora. Porque não foi o primeiro do Roger no Morumbi. Não. Mas Ganhou do puxaram Cruzeiro uma vinheta também. lá de trás. Qual foi o último jogo do Crespo no Morumbi? Deixa eu puxar aqui. Ele caiu depois do jogo do Palmeiras? Palmeiras, é um anterior ao Palmeiras. Um anterior ao Palmeiras, Campeonato Paulista. O Chapecoense foi no Canindé. Flamengo? Não. Foi o Grêmio, eu acho, hein? Não, o Grêmio. Aqui, Era o Grêmio? Não. Porque aqui, ó, contra a Chapecoense. Já era. Contra o Chapecoense já era o Roger. Contra o Ó, puxar. Atlético Mineiro era o Roger. Então aqui, ó, foi contra o. Nossa, caramba, foi contra o Grêmio. Grêmio. Faz tempo. Contra o Grêmio. Ah, mas eu acho que Não Não, pode ó, acontecer, claro. O momento da inserção das informações houve um equívoco na seleção do nome do técnico, justamente por não terem excluído as escalações anteriores. Faz 2 meses. Já os dados são inseridos manualmente em sequência. Então, houve um erro Claro humano que- também. E não pode acontecer. É, Até resultado porque faz 2 meses, né? Por exemplo, eu citei o caso que aconteceu aqui, foi na mesma semana. 2 meses é brincadeira. 2 meses. A empresa justifica, a empresa assume a responsabilidade pelo equívoco, pelo erro, né? Então, assim, toda essa responsabilidade foi assumida pela empresa de LED. O que chama a atenção, né? E aí é muito louco isso, a gente sabe que existem muitas vozes no Morumbis que pedem a saída do Roger Machado. Sei. Coincidência ou não, bem no momento em que se tem uma vaia a um treinador e que o treinador mesmo ganhando é vaiado. Entendi. E aí você solta isso. Então, chama a atenção. Então, não estou duvidando da nota, não estou duvidando da empresa. Só estou falando, cara, é muita coincidência ruim no São Paulo, cara. É coincidência ruim, é notícia ruim, Então, tudo ruim. mas de tantas coincidências ruins e notícias ruins, vamos combinar que essa é a menos pior, né? Cara, assim, já era muito burburinho. Isso aí ficou o primeiro tempo inteiro, até depois ficou? do jogo, repercutindo na rede Ficou? social. Não, na rede social explodiu. Nossa. Na hora explodiu. Na hora, assim, ó, eu dei uma olhada no Twitter, dei uma olhada no Instagram, era só isso. E pancada nos comentários, pancada nos comentários. Bem que esse lettering podia ser o verdadeiro, podia ser real, estamos vivendo um pesadelo. Assim, comentário de torcedor mesmo, sabe? Entendi. Ô, gente, quem é que nunca mandou mensagem errada no WhatsApp, né? Confundiu o nome da pessoa também, né? Pelo amor de Deus. Eu Cara, não. tá Bruno Andrade aqui. Eu tá? não. Também não. Eu já sei o que você pensou. Eu já sei o que Eu você já. pensou. Eu sei o que o Felipe pensou. Eu não sei. Trocar o nome na hora. Putz, é isso? Foi isso que você pensou, né? Ah, eu entendi. Não, eu entendi que isso inflamou ali o torcedor que já não gosta do Roger. Mas já eu entendo trocou- que pode ter sido um erro Você já ali. trocou sem querer o nome de contatinho, assim, quando você era solteiro? e Não, tal? não, porque na época Tinha eu nem era celular, solteiro, faz né? tanto tempo que nem tinha o Ô, WhatsApp. Hernan, vamos lá. Esse risco eu não Você corri. nunca mandou Não, é mensagem verdade. no grupo errado? Já! Nunca mandou mensagem em grupo errado? Claro que já. Então pronto, meu. Eu tenho uma É quase a história- mesma eu tenho uma coisa. história, mas não sei se posso Eu contar. também acho que isso daí, eu entendo que isso inflamou o torcedor que já tá bravo com o Roger, mas pra mim é o menor dos problemas no São Paulo. E pode sim. ter acontecido Isso isso. não pode virar uma Puxou a vinheta crise. antiga lá e Ah, isso entrou. não pode virar uma crise. Ou o cara, na hora de atualizar, ó, não esquece de atualizar a escalação. Sim. Aí atualizou os Não, jogadores e esqueceu o Uma, técnico. uma coisa que eu posso falar tranquilamente aqui como informação, a direção não gostou disso. A direção do São entendi. Paulo não gostou disso. Entendeu, recebeu a justificativa, mas eles não gostaram disso. Posso usar uma carta Bruno Andrade agora? Não Mais usei. uma? Ah, então deixa. Não, pode, vai, usa a minha. É porque eu acho até uma certa sacanagem estão fazendo com o Roger. Tudo bem, o trabalho dele tem críticas, o torcedor de São Paulo não tá feliz, o futebol não é dos melhores, mas eu acho uma sacanagem o que fazem com ele. O desrespeito que tem com o Roger também. Ele não é um técnico qualquer, ele tem uma história no futebol brasileiro, tanto como jogador como técnico, e eu acho desrespeito, cara. Você tratar ele dessa maneira, ironizar,
criticar toda hora, quando você precisa dar um respaldo, um respeito e um apoio. Então, acho, às vezes, que o torcedor tem sua razão de criticar. O futebol de São Paulo não é dos melhores, mas talvez passa um pouco do limite quando o time precisa de um apoio. Na minha visão, essa questão com o Roger. Então, o Pedro Gomide, em cima disso, está perguntando, depois do jogo de ontem, atuação, resultado, a pressão diminuiu ou aumentou? A pressão, ela segue igual. Ela segue igual. Ontem o São Paulo ganhou, ponto. Se o São Paulo tivesse empatado com o Higgins ou perdido para o Higgins, o vendaval ia estar, a árvore ia estar balançando. E aí o jogo do Vasco passaria a ser decisivo. Então, assim, a gente volta naquela estaca. Ganhou, botou ali mais R$10 de gasolina, subiu um pouquinho o tanque. Jogo do Vasco, ganhou no Rio de Janeiro, opa, subiu mais. Então, assim, o Roger trabalha no limite sempre. No limite da aceitação do torcedor do São Paulo. Então, assim, isso incomoda o Roger? Incomoda a comissão técnica? Incomoda a diretoria do São Paulo? Sim, incomoda. Porque o trabalho é aquela coisa, a crítica da rede social, o mundo da rede social é um, o mundo do dia a dia do CT é outro, com a questão do trabalho, com a questão da tentativa de melhorar o time, de achar o time, o time certo para você poder ter uma base ali e tá se buscando muito isso com os dois pontas, com o tripé de volantes. Muita gente tem questionado isso, fica muito aberto o time, trabalhado isso e dependendo do adversário você se expõe um pouco mais. Ontem era um adversário mais fragilizado, você se expôs, contra o Cruzeiro você arriscou. Então, assim, é um trabalho que não tem jeito, não tem mágica, pelo que eu ouço lá nos bastidores do São Paulo. Não tem mágica, é dia a dia, tem que dar tempo, só que não há tempo hoje dentro da torcida do São Paulo, que quer e deseja a mudança, principalmente pelo fato do Dorival estar no mercado. E agora torcida e principalmente aquela coisa do Morumbis que fala o corredor. Cardeais do Morumbi. Cardeais do Morumbi. Mas então, aí não é só a rede social, é a arquibancada também. Arquibancada. Tá. Assim, vamos lá. Quando você tem um treinador questionado, existe a fala da rede social e a fala da arquibancada. E eu sempre ouvi diagnósticos, independentemente dos times, pode ser grande, menor e tal, que quando o diagnóstico da arquibancada ele é negativo para o treinador, começa a se pensar numa troca. No caso do São Paulo é o contrário. Eles trouxeram o cara que já estava demitido. Entre aspas, aliás, pegou, né? Ontem pegou bastante essa. Viralizou essa frase, repercutiu bastante, a gente, né? Pouco usa a carta Bruno Andrade aqui, mas quando a gente usa, repercute bastante. Repercute bastante, Engraçado. E aí o Roger chega demitido e você tem que fazer o caminho contrário. Então, assim, é uma situação difícil? É uma situação difícil. Mas os resultados vão... o Roger vai depender muito, São Paulo vai depender muito desses resultados em relação à crise de mudança. E ele perdeu o Marcos Antônio. Marcos Antônio, vamos lá. Ontem ele sai no primeiro tempo e causa uma preocupação. Sei. Conversei ontem com pessoas que estiveram no vestiário, estiveram com o Marcos Antônio, e ele vai... E não fica no jogo ou pede para sair pensando no seguinte, cara, pode agravar isso aqui. Tá certo ele. Pode agravar. Então, assim, foi algo que, na visão de quem esteve com ele no vestiário e quem esteve com ele pós-jogo, foi algo do sentido, vamos esperar o exame acontecer, mas não se acredita muito que seja algo grave. Algo assim, tipo, muscular, vai ficar um tempo fora. Então, assim, o São Paulo hoje acredita, ou quem está ali no entorno do Marcos Antônio, acredita que é algo não tão grave assim. Mas vamos aguardar os exames. Os exames vão apontar. Mas será que contra o Vasco ele vai viajar, vai jogar contra o Vasco? Eu não acredito. Acho que ele vai ser desfalque no sábado contra o Vasco, até pela proximidade do jogo. E mas na coxa também, né? Ele tem que estar treinando já a Vera amanhã. Sim. Ou depois de amanhã, que ele vai fazer o exame. Então, assim, acredita-se que não seja algo grave, mas vamos aguardar. Não é aquela coisa de ficar 1 mês parado, 2 meses parado. Vamos aguardar. Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.